Boa noite a todos que estão aqui participando desse Base Bíblica Podcast. Retornamos depois de quase 2 terças-feiras, né? Sem ter o Base Bíblica Podcast, porque estávamos tendo aqui os 12 dias proféticos aqui na igreja e agora estamos retornando. E nós vamos continuar falando do assunto que nós estávamos falando nessas 2 terças-feiras passadas, né? Antes de parar, né, de dar um recesso ali, um pequeno recesso ali do Base Bíblica Podcast, a gente estava falando sobre a pessoa de Jesus nas festas bíblicas. E hoje nós vamos continuar falando sobre a pessoa de Jesus nas festas bíblicas. E vamos dar continuidade com a festa dos tabernáculos. Você sabe o que quer dizer essa festa? O que representa essa festa? Por que Deus instituiu essa festa? Então, aguarde aí. Mas antes de a gente começar, o pastor Almir trazer aqui a introdução sobre, né, a festa dos tabernáculos, curte aí o nosso canal, né, deixe aí o seu comentário, fala aí de onde você é, de onde você está vindo participar aí, né, com a gente. Deixa aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo com mais pessoas aí do seu lado, pessoas que você conhece, pessoas que você acha que esse vídeo vai ser relevante na vida dessas pessoas, até, né? Então compartilhe com mais pessoas, né, sobre esse vídeo. E curte aí o nosso canal, a nossa página também no Facebook, você que está nos assistindo pelo Facebook, Deus também vem abençoando a sua vida, curte aí a nossa página. Se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreva no nosso canal, se inscreva, nós já estamos aí com quase 139, né, Rodolfo? Inscrito? 139 inscritos, mais ou menos. 140, olha aí, a gente tinha uma meta de 150, pessoal. Estamos com 140 inscritos. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Toque aí no sininho de notificação para você ser lembrado que toda terça-feira nós temos o Base Bíblica Podcast. E nós vamos estar continuando a falar sobre a pessoa de Jesus nas festas bíblicas. Se você participou nas outras 2 terças-feiras, nós falamos sobre a Páscoa e nós falamos sobre a festa dos pães asmos. Hoje nós vamos falar sobre a festa dos tabernáculos. Então, vamos começar, vamos parar de falação, né, pastor Almir? Pastor Almir aí com a introdução da festa dos tabernáculos. Paz, tudo bem? É um prazer estarmos aqui, retornando para estudarmos a palavra de Deus e os livros paralelos que falam a respeito da palavra de Deus. E o desejo do nosso coração é que todos convidem as pessoas para conhecerem um pouquinho mais da Bíblia, um pouquinho mais dos assuntos relacionados à Bíblia. E que nós não venhamos somente ter o desejo de ler esses livros, porque tem muitos livros bons, né? De vez em quando a gente vai falar algum deles aqui, a gente também aceita sugestões. Se você quer dar a sua sugestão, entre aí e coloque a sua sugestão. Nós precisamos desse diálogo, dessa conversa. Não somente a gente conversando e falando. Mas nós vamos dar continuidade falando a respeito da pessoa do Messias nas festas bíblicas, Marcelo Miranda Guimarães. Hoje nós vamos falar sobre a festa do tabernáculo. De todas as festas, todas elas são importantes, mas na minha opinião esta é a mais importante. Vamos fazer o podcast sobre a festa do tabernáculo ou cabana temporária, que tem seu maior significado profético. Deus tabernaculando dentro do coração dos homens. E conforme diz Zacarias, capítulo 14, 16, todos os que restarem das nações da grande tribulação subirão de ano em ano ao milênio para participarem, para celebrarem a festa dos tabernáculos.
e todos os salvos participarão das bodas do Cordeiro. Deus tabernaculando com os homens salvos. A festa do tabernáculo ela é tão importante que é a única que vai prevalecer no milênio. É a festa dos tabernáculos e a festa também das bodas do Cordeiro, que significa Deus tabernaculando com os homens. A festa dos tabernáculos tinha um significado profético, conforme Amós 9:11. Naquele dia levantarei o tabernáculo de Davi, repararei as suas brechas, levantarei as suas ruínas e restaurarei como na antiguidade. A igreja nos dias de hoje é mais estrutura do que experiência. E a palavra de Deus diz em Atos, conforme nós temos aqui o relato da igreja em Atos, nós nos dias de hoje temos que dar continuidade aos relatos da igreja. E nós damos continuidade com o nosso coração, com a nossa vida, com Deus habitando dentro do nosso coração, com Deus habitando nas nossas vidas e nós escrevendo uma nova história da igreja. Então, o que impressiona Deus é diferente do que impressiona os homens. Deus nunca se impressionou com grandes construções, como o templo de Salomão ou o templo de Herodes, mas Deus se impressiona com coisas simples. E ao invés de restaurar o tabernáculo de Moisés, Deus, conforme diz Amós, deseja restaurar o tabernáculo de Davi. Então, nos dias de hoje, Deus deseja restaurar o tabernáculo de Davi. Então, tem muitos livros bons para a gente ler. Tem o tabernáculo de Moisés, o tabernáculo do templo de Salomão, tabernáculo de Herodes, e temos aí os segredos do tabernáculo de Davi. Talvez depois dessa introdução, conforme for no decorrer do dia de hoje, nós temos aí 2 livros para conversarmos e falarmos. Um é A Casa Favorita de Deus e o outro é Os Segredos do Tabernáculo de Davi. Então tem muita coisa para nós conversarmos e vai depender de cada um de nós, do nosso interesse, do nosso desejo, da nossa vontade. Primeiro, podemos escrever músicas, pregar sermões excelentes, escrever grandes livros. Podemos ser batizados com o Espírito Santo e com fogo. Mas o que importa é que o Espírito Santo de Deus habite dentro dos nossos corações. Conforme Romanos 8, 28 e 29, Ele nos conheceu, nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho. Então, a festa do tabernáculo, a primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus quer habitar dentro dos corações dos homens. E conforme diz a palavra de Deus, diz em Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29, que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho. O desejo do coração de Deus é que o Espírito Santo habite dentro do nosso coração, habite dentro das nossas vidas, e nós venhamos ter o desejo de sermos a imagem de seu Filho. Mas Deus não habita dentro de qualquer coração, de qualquer forma, de qualquer maneira, de qualquer jeito. Por causa disso é necessário nós vasculharmos o nosso coração, a nossa vida, e limparmos o nosso coração, e limparmos a nossa vida, para que o Espírito Santo de Deus venha habitar dentro do nosso coração e venha habitar dentro das nossas vidas e venha nos dar entendimento a respeito das coisas de Deus. E o que Ele abre, o nosso entendimento, o nosso intelecto, é que é para entender que nós temos que ter o desejo. Foi para isso que nós nascemos.
para nos prepararmos para vivermos a eternidade. Nós nascemos para nos preparar para sermos a imagem de seu Filho Jesus Cristo e chegar à estatura perfeita de Jesus. E somente chegamos à estatura perfeita de Jesus se nós termos determinadas atitudes no nosso coração, na nossa vida, como aqueles que têm Deus dentro do seu coração, como aqueles que têm Deus na sua vida. Quais são essas atitudes? A atitude de orar pelo menos 15 minutos por dia, de ler a Bíblia, de ter o desejo de conhecer Deus e de buscar Deus com fome insaciável para os nossos corações, para as nossas vidas. E na medida que nós buscamos a Deus com um coração insaciável, a palavra de Deus diz que Deus se revela para os corações daqueles que desejam conhecer Deus. Então Deus diz na sua palavra que nós temos que ter o desejo de ter o conhecimento de Deus no nosso coração e na nossa vida. Não é porque nós vimos para os caminhos de Deus, abrimos o nosso coração para Deus, pedimos para Deus escrever o nosso nome no livro da vida e o Espírito Santo de Deus entrou no nosso coração e entrou nas nossas vidas e que nós vamos ficar somente comendo pela mão da vida das outras pessoas. Pelo contrário, nós temos que ter o desejo de conhecermos a Deus e de sermos transformados à imagem do seu Filho, à medida em que as outras pessoas possam contemplar na nossa vida que nós temos Deus dentro do nosso coração, dentro das nossas vidas, e nós não demonstramos que temos Deus dentro do nosso coração, dentro da nossa vida com palavras, mas nós demonstramos que temos Deus nas nossas vidas com atitude. Às vezes não é preciso falar nada, mas somente demonstrando que temos Deus dentro do nosso coração, dentro das nossas vidas, através das nossas atitudes, nós alcançamos o coração e a vida das outras pessoas. Não é, pastora Fernanda? Isso mesmo. Você viu aí a introdução da festa dos tabernáculos, né? E o começo, né? O começo, né? A introdução. E o pastor Almir falando ali, né, do significado dessa festa. E essa festa acontecia para o nosso calendário aqui entre o mês de final de setembro para o início de outubro, né? E era uma festa agrícola, né? Porque era celebrada, né, entre a primavera, né, ali que eles comemoravam a festa. E tanto a festa da Páscoa, quanto a festa do Tabernáculo, quanto a festa do Pentecostes, são chamadas de as 3 festas da peregrinação, né? Que o povo saía do seu lugar para ir até Jerusalém celebrar essas festas. E eles tinham o costume de construir tendas nessas festas, né? Eles construíam tendas com ramos, né, folhas de tamareiras, palmeiras ali, eles construíam e ficavam 7 dias durante essa festa nessas tendas. Então veja bem, a tenda ela simbolizava a fragilidade, né, porque ela era construída, tinha que ter até um buraco, às vezes, para eles poderem olhar para o céu, para a chuva poder descer, né, e molhar ali, para mostrar a nossa fragilidade. Hoje, nós somos a morada do Deus Altíssimo. O pastor Almeida falou muito bem, que Deus quer tabernacular. Jesus veio para tabernacular em nossas vidas. E o que é? Fazer morada. Tabernáculo significa habitação, significa cabana, significa um abrigo temporário. E hoje o Espírito Santo de Deus habita entre nós. E nós somos esse abrigo, né, podemos dizer, essa morada frágil. Não temos sustento nenhum, temos as nossas fragilidades, temos as nossas vulnerabilidades. Mas mesmo assim, Deus desejou habitar em nós. Deus desejou fazer morada em nossa vida.
Deus não é um Deus que habita no céu somente, né? Mas Ele habita em nós, quando nós recebemos o Senhor Jesus Cristo como nosso único suficiente Senhor e Salvador, o Espírito Santo passa a fazer morada em nossas vidas. Não é uma visitação como no Velho Testamento, mas agora não, nós somos a morada de Deus. Então, você é o lugar que Deus deseja estar. Você é o lugar que Deus deseja fazer morada e governar a sua vida. Mas para isso é como o pastor Almir falou, nós precisamos a cada dia estar entregues a esse Deus. Deixar Ele nos limpar, deixar Ele nos transformar. Qual é a pessoa que vai morar numa casa e vai entrar numa casa de qualquer jeito, né, pastor Almir? Toda pessoa que quando a gente vai morar numa casa, ou quando a gente compra uma casa, a gente sempre faz uma limpeza. A gente vai lá, limpa a casa antes, para a gente poder entrar e fazer morada, deixa a casa do nosso jeito, como nós desejamos. E assim é o Espírito Santo de Deus. Quando Ele passa a habitar nas nossas vidas, Ele passa a limpar tudo que está sujo dentro de nós, tudo que está corrompido dentro de nós, tudo que está destruído dentro de nós, Ele quer limpar, Ele quer tirar, para que Ele possa deixar a nossa vida em perfeito estado, em algo que vai trazer glória e honra para o Senhor. Né? Não adianta a gente falar que Deus está em nós e continuar do mesmo jeito, né? E continuar na mesma maneira, mas devemos deixar ser mudados pelo Espírito Santo, ser transformados. Então, Deus não quer só fazer morada na sua vida e ficar lá, legal, que vida legal aqui que eu estou fazendo morada, né? E a sua vida ser cheio de sujeiras, cheio de coisas destrutivas, cheio de coisas que vai fazer mal para você mesmo. Mas Deus é aquele Deus perfeito que faz morada, que nos limpa, que nos transforma para o louvor da sua glória. Então, a festa dos tabernáculos, ele tinha esse sentido de mostrar quão Deus é grande e maravilhoso, né? E nessa festa, eles tinham o costume de encher vasilhas de água, né? E derramar sobre as tendas. Por quê? E aí Jesus participa dessa festa do tabernáculo lá em João 7. E aí ele vai dizer que do nosso interior fluirão rios de água viva. Quando o Espírito de Deus passar a habitar em nós, do nosso interior fluirão rios de água viva. Né? Agora não mais você vai precisar ficar jogando água ou ficar pegando água. A palavra de Deus diz, Ele vai dizer, quem tem sede, vem beba da água da vida. Eu sou a fonte da vida, né? E Ele vai dizer que quando a gente for até Ele, do nosso interior, vai fluir esses rios. Então, né, quando a gente passa a ter a presença do Espírito Santo de Deus, Deus é o rio que flui sobre as nossas vidas. E rio, Deus deseja fazer da sua vida um rio, não uma represa, né, pastor Almir? Porque represa, águas ficam represadas, ficam paradas ali e ela não vai para lugar nenhum. Mas o rio não, a água de um rio, ele tem um destino, ele tem um lugar, ele vai desaguar em algum lugar. Então, quando Jesus fala que do nosso interior vai fluir rios de água viva, nós precisamos deixar esse rio fluir para que possa transbordar e transformar outras vidas também. Para que quando as pessoas olharem para nós, vejam Cristo resplandecendo em nós. Para que quando as pessoas olharem para dentro de nós, vejam o Senhor Jesus Cristo reinando em nós e o que Ele anda fazendo em nós. Não adianta você falar que Deus é aquele que transforma, que Deus é aquele que opera maravilhas. Não adianta você dizer dos milagres que Deus realizou na vida de Moisés, na vida de Abraão, na vida de Isaac, e se Ele não transformou a sua vida, você continua a mesma pessoa, né, uma pessoa que vive na mentira, que vive no erro, que vive no pecado, que vive em práticas mundanas. E aí você vai dizer para os outros, não, Jesus transforma, Jesus é aquele que liberta, Jesus é aquele que restaura. Mas aí a pessoa olha para a sua vida e não vê mudança nenhuma, não vê transformação nenhuma. E por que ela não vê?
Será que Deus só fez milagres lá atrás? Não, porque talvez você não deixou Cristo fazer morada em você e não deixou Cristo transformar a sua vida de dentro para fora. Então, mais, como a gente sempre diz aqui nos podcasts, mais do que trazer mudanças externas, Deus quer fazer mudanças em nós, né? Deus quer fazer mudanças em nós e através de nós, para que através de nós muitas outras vidas possam ser alcançadas. E isso, quando eu falo de outras vidas serem alcançadas, isso sem precisar até mesmo de palavras, né? A própria palavra diz que a gente pode ganhar uma pessoa sem palavras, somente com as nossas atitudes. E aí, às vezes, a gente fica falando de Deus, mas a nossa atitude não condiz com aquilo que nós falamos. Então, é preciso que Deus venha tabernacular com você, fazer morada em você, e você ter relacionamento com Ele. Você ter uma vida de relacionamento com Ele. Outra característica da festa dos tabernáculos, quando as pessoas se reuniam para fazer essa festa, elas ficavam juntas, né? Elas ficavam na tenda, então era uma oportunidade de comunhão, era uma oportunidade de ter um relacionamento uns com os outros. Né? Deus não só nos chama para termos relacionamento com Ele, para termos intimidade com Ele, para termos uma comunhão com Ele, mas Deus nos chama para termos uma comunhão com o nosso próximo. Né? Então, o desejo de Deus não é nos transformar apenas para nós mesmos, mas é nos transformar para que a gente possa ter um relacionamento restaurado também com o nosso próximo, seja com a nossa família, seja no nosso ambiente de trabalho, seja dentro de uma igreja, né? Que nós venhamos viver em comunhão. Então, esse é o desejo de Deus, morar em você, fazer morada em sua vida. O Espírito Santo mora dentro do nosso coração. Tem alguns cristãos que vivem uma vida monótona e sem sentido, sem perspectiva de vida, sem viver em novidade de vida. As promessas de Deus começaram a acontecer na vida de Abraão com 99 anos, depois que Deus disse para ele: Abraão, anda na minha presença e seja perfeito, e eu concretizarei as minhas promessas na sua vida. Tem alguns cristãos que se consideram mais experientes, que querem arriar a mochila, que querem parar, que querem desistir. E a palavra de Deus diz que as promessas de Deus são irrevogáveis sobre as nossas vidas. E na maioria das vezes nós nem entendemos direito quando elas realmente começam a acontecer nas nossas vidas. E Deus diz para Abraão: Abraão, anda na minha presença e as minhas promessas eu concretizarei na sua vida. Em Efésios capítulo 5, de versículo 25 a 27 diz: Cristo amou a igreja, santificou, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, mais santa, separada e irrepreensível. É tempo de preparação para bodas do Cordeiro e a festa dos tabernáculos no milênio. A palavra de Deus diz que a igreja ela é preparada com a lavagem da palavra, para que ela seja separada e irrepreensível, para que o Espírito Santo de Deus venha habitar dentro do coração e para que nós venhamos ter direito a participarmos da festa dos tabernáculos no milênio, daqueles que estiverem vivos nessa época, e depois participarmos da bodas do Cordeiro. Então a palavra de Deus diz, estou repetindo pela terceira vez, que a igreja é preparada pela lavagem da palavra. Mas
Antes de passar para a pastora Fernanda, eu só queria dizer o seguinte: duas coisas têm que caminhar junto com as nossas vidas, que é a oração e a palavra, porque oração significa atitude e oração e atitude. E as duas têm que caminhar junto com o nosso coração, com as nossas vidas, para que Deus venha preparar o nosso coração, as nossas vidas, para que a igreja seja preparada para o arrebatamento da igreja e para participar na bodas do Cordeiro. Orar é agir, né? Tem gente que fica orando, esperando Deus falar, e às vezes Deus também está esperando a sua atitude, né? Você agir. Tem coisas que Deus não vai falar, tem coisas que é para você tomar uma atitude, é você tomar um passo, é você tomar uma posição. Não adianta você ficar clamando com Deus quando Ele já disse, né? Tem coisas que Deus já disse e você está esperando Deus dizer. Deus já disse, né? Então só basta você cumprir. O problema das pessoas é que elas ficam esperando Deus falar alguma coisa e Deus já fala. E Deus fala, como o pastor Almir falou, através da sua palavra, né? Então, por isso que é necessário que a gente conheça a palavra de Deus. Como a própria palavra vai dizer, né? E o pastor Almir ressaltou aqui que nós somos purificados, santificados pela palavra. A palavra nos limpa, a palavra nos liberta. Então é necessário que eu conheça, é necessário que eu venha buscar conhecer a Deus através da sua palavra. Deus se revela a nós através da sua palavra, Ele traz o entendimento daquilo, né, que talvez estava oculto até um tempo atrás, mas quando eu começo a meditar na palavra dEle, Ele vai trazendo esse entendimento ao meu coração. Então é necessário que a gente venha viver uma vida de oração e uma vida na meditação e na prática da palavra, porque a palavra de Deus ela não é só para um fim de leitura, né, pastor Almir? Tem muitos que conhecem a palavra e vivem a palavra teoricamente, né? Sabe dizer todos os versículos da Bíblia, sabe até onde está, mas não vive, não tem uma vida, não tem uma prática. E Tiago vai dizer, né? Não sejam apenas ouvintes, mas operosos praticantes da palavra de Deus. Então nós precisamos pôr em prática aquilo que nós temos ouvido, né? E no Velho Testamento, esses dias a gente estava falando aqui, né? Que no Velho Testamento a palavra, Deus fala para o povo de Israel chamar. E o que quer dizer esse chamar? Chamar é o ouvir e obedecer. Então, quando você vai ler lá Deuteronômio, que fala Deuteronômio 6, né? Ouve, ó Israel. A mesma palavra que para o povo de Israel era ouve, para o povo de Israel também significa obedecer. A palavra chamar significa ouvir e obedecer. Então, quando Deus falava para o povo ouvir, Ele queria dizer para o povo que o povo obedeça. Não, obedeça. Aí Jesus vai dizer em muitas das suas parábolas lá no Novo Testamento, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, né? Aquele que tem ouvidos, ouça. Mas por que ele diz? Quando Jesus estava dizendo isso, na verdade Jesus estava querendo dizer, aqueles que têm ouvidos, obedeça. Aquele que tem ouvidos, cumpra a palavra de Deus. Então nós precisamos andar em obediência à palavra de Deus. E quanto mais nós formos buscando a presença do Senhor, e quanto mais nós formos orando, falando com Ele e conhecendo a Ele e buscando a face dEle, Deus se revela a nós e Deus nos purifica e nos santifica de todo pecado, né? Por isso que a palavra vai dizer, né, que a gente deve chegar a Deus e Ele vai se chegar a nós. E a palavra vai dizer também que as pessoas vão ver Cristo em nós, né? As pessoas irão ver Cristo em nós. Então nós precisamos, a cada dia mais, buscar a palavra e deixar que Deus, através da sua palavra,
transforme a nossa vida, purifique a nossa vida. E se existe alguma coisa dentro do nosso coração que ainda não está alinhado com Deus, né, Deus vai transformar. Uma coisa que Deus sempre quer, né, pastor Almir? A gente falou aqui de Deus morar em nossas vidas. Tem um versículo em Provérbios, a gente sempre diz aqui, se tem uma coisa que Deus pede para o homem é: filho meu, dá-me o teu coração. Esse é o pedido de Deus para toda a humanidade. Filho meu, dá-me o teu coração. Provérbios vai dizer isso. Se tem uma coisa que Deus deseja de você, é o seu coração, é a sua vida. Por que o nosso coração? Porque em Provérbios também vai dizer que do nosso coração a fonte da vida, né? E Mateus, Jesus vai dizer que do nosso coração saem coisas boas e coisas más. É do coração que saem as maldades, que saem os homicídios, que saem os adultérios. Então, olha só, nós precisamos ser transformados, o nosso coração precisa ser moldado pelo Espírito Santo. E por isso que o Espírito Santo deseja fazer morada em nós, para que ele venha transformar esse coração que está todo corrompido pelo pecado e venha nos dar um novo coração, segundo a vontade de Deus. Nós estamos falando sobre a festa do tabernáculo. E o que você deseja para o seu coração, para a sua vida? Devemos desejar buscar a glória de Deus, a Shekinah, em nossas vidas, conforme 2 Crônicas 7:5. Mas para isso nós temos que fazer a nossa parte. Salomão, ele ofereceu 140.000 ofertas de animais diante da presença de Deus, que subiram como aroma suave diante da presença de Deus, e a glória de Deus encheu a casa, e os sacerdotes não podiam entrar dentro do templo, e todos adoraram a Deus. Então, quando nós oferecemos o nosso coração, quando nós oferecemos as nossas vidas, quando a nossa oferta chega diante de Deus, Deus pode se manifestar de uma determinada forma, de uma determinada maneira, com a sua glória, em que os sacerdotes não conseguiam entrar dentro do templo. Eu sei que para os dias de hoje, isso daqui é uma loucura, né? Querer que Deus manifeste a sua glória no nosso meio, né? Que Deus se manifeste de determinada forma que os sacerdotes não podiam entrar no templo. Eu sei que o nosso coração é a habitação do Espírito Santo, que a glória de Deus tem que habitar no nosso coração. Mas a glória de Deus também tem que habitar no templo. E talvez falar sobre esse versículo é um sonho que nunca mais vai se realizar de novo, né? É uma coisa esporádica que aconteceu e nunca mais vai acontecer de novo. E a gente tem muitos relatos bíblicos na palavra de Deus. A gente tem os rastros de Deus, e que nunca mais vão acontecer de novo. Por quê? Porque qual é o tipo, nós como cristãos, que nós queremos para o nosso coração, que nós queremos para as nossas vidas? Quais são os nossos desejos? Quais são os nossos anseios? Quais são os nossos sonhos? Nós temos sonhos, nós temos sonhos que não se limitam aos sonhos de Deus. E Deus gostaria de habitar dentro do nosso coração, e Deus gostaria de habitar no templo, de uma determinada forma que a glória dele se manifestasse no nosso meio, de determinada forma, conforme diz que os sacerdotes não podiam entrar no templo. É evidente, se a gente for lá em Atos, a gente vai ver que foi derramado o Espírito Santo, que eles não tinham controle sobre a vida deles.
Mas não estou falando somente de não ter controle do Espírito Santo sobre o nosso coração e a nossa vida. Eu estou falando que pode acontecer que Deus manifeste da sua glória de uma determinada forma que até os sacerdotes não podiam entrar dentro do templo, e eles adoraram a Deus e começaram a glorificar a Deus. Será que isso é possível, pastora Fernanda, em pleno século XXI? Não que seja impossível, né? Mas basta cada coração querer buscar essa glória, né? Essa presença do Senhor, a ponto de que Deus venha nos transbordar a cada dia mais. Então, veja bem, o pastor me falou aqui de Shekinah quer dizer glória, presença de Deus, né? Então, Deus quer derramar da sua presença, né, a cada dia, e nos levar, e a gente falou aqui nos 12 dias proféticos, né, pastor, sobre ser sobrenatural. Deus não quer apenas que você venha derramar da glória dele sobre a sua vida e isso ficar só para você. Deus quer que você venha transbordar. Até o pastor falou muito sobre isso. Deus quer que você venha transbordar da glória dele, da presença dele. E por que eu devo transbordar? Porque quando eu transbordo, aquilo se espalha, né? Aquilo não fica só para mim. Quando você enche um copo de água aqui, ó, o copo é só para mim, eu tomo aqui, mas quando eu derramo água nesse copo e fico lá com a garrafa enchendo esse copo, a água vai esparramando e ela vai ecoando vai escorrendo para outros lugares. Então é assim que Deus quer que a nossa vida seja, que haja um transbordar, para que não fique só em nós, a gente não seja apenas um copo cheio, né, um copo cheio da presença, a ponto de que ninguém é edificado, ninguém é transformado, ninguém é fortalecido, né? Então, Deus instituiu a igreja para isso, para que muitas vidas fossem edificadas. E aí a gente falou ali dos 5 ministérios, né? A gente tem um podcast falando dos 5 ministérios, e ele fala que os 5 ministérios era para edificação da igreja. Nenhum dom que Deus te deu é para você. Nenhum talento que Deus te deu fica só em você. Nada que Deus te deu tem que ficar só em você. Isso aí é para ser para outras pessoas, para que através da sua vida outras pessoas podem ser abençoadas. Nem as riquezas que Deus te dá é só para você. É como o pastor Almir falou aqui agora, o problema é que a gente fica no egoísmo, né? Naquele egoísmo, naquele hedonismo, só pensando em nós, que a gente não consegue cumprir aquilo que foi determinado por Cristo, aquilo que foi determinado pelo próprio Deus. A gente fica só no nosso mundinho, né? Eu e o meu mundinho, e ali eu fico na minha oração, Deus me abençoa, é o tal do, que a gente brinca muito, né, do crente danoninho, né, fica lá, me dá, só fica pedindo para Deus dar as coisas, mas ele não consegue abençoar ninguém. Ele tem um monte de bênção guardada, mas ele não consegue nem testemunhar do que Deus fez na vida dele. Ele viveu experiências maravilhosas, mas ele não consegue passar isso para ninguém. As bênçãos do Senhor ficam retidas nele. E Deus não está te abençoando para tudo parar em você. Deus não te chamou para que tudo viesse parar em você. Deus te chamou para que a glória dele se transborde na sua vida. Se o desejo de Deus fosse nos salvar somente, né, pastor Almir? Ele nos salvava e nos matava e pronto, já acabou. Não, mas Deus não deseja apenas nos trazer a salvação. Veja bem, o pastor Almir falou aqui de Salomão, que Salomão ofereceu a Deus, né? Naquela época as ofertas eram em novilhos, se ofereciam animais, né, diante de Deus. Mas hoje, né, nós não precisamos sacrificar animais, porque aqueles animais que eram sacrificados também apontavam para Cristo, né?
Mas hoje nós não precisamos mais de sacrifício de animais, porque Cristo foi o sacrifício perfeito que morreu na cruz do Calvário por nós e nos libertou de todo o pecado. Então nós não precisamos mais, mas veja bem, Salomão ofereceu um sacrifício ao Senhor. E a gente aprende que a salvação, ela é de graça, mas o discipulado tem um preço. Ser discípulo de Jesus, né, pastor Almir, tem um preço. Jesus disse, aquele que quer me seguir, aquele que quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. Negue a si mesmo, né? Toma a sua cruz e siga-me. Você veja bem, a salvação é de graça, mas o discipulado, ter comunhão com Cristo, viver numa intimidade com Deus, tem um preço a se pagar. O problema é que a gente não quer pagar esse preço. O problema é que a gente só quer pagar o preço naquilo que convém a nós, naquilo que está bom para mim, mas naquilo que vai exigir demais ou naquilo que vai ser em prol de outros, não. Eu não vou pagar o preço para o outro, não. Né? Eu não vou pagar o preço para o fulano, não. Cada um que pague o seu. Né? Mas Deus nos chamou para uma nova vida. E essa é a vida de Deus. A vida de Cristo é se doar, é se esvaziar, é se humilhar para que Cristo habite em nós, para que o Espírito Santo habite em nós e nós venhamos viver uma nova vida. Amós 9:11 diz: naquele dia levantarei o tabernáculo de Davi, repararei as suas brechas, levantarei as suas ruínas e restaurarei como na antiguidade. Davi foi ungido com especiarias de mirra, que tem as propriedades medicinais, é remédio natural amargo, cura física e cura espiritual. Espécie de canela aromática, o seu tronco precisa ser machucado para produzir o óleo e ser renovado nas 4 estações. Então, quando Deus está trabalhando nas nossas vidas, Ele nos renova nas 4 estações, principalmente na estação do inverno, que é a mais difícil. Às vezes a gente olha, não consegue enxergar os frutos, mas diz a palavra que até no inverno as folhas ficam verdes. Por quê? Porque é Deus que está colocando o seu sumo nas nossas vidas, na nossa presença, para que nós venhamos crescer, para que nós venhamos ter maturidade. E a palavra de Deus diz em Êxodo 29:30 que misturado todos esses ingredientes que foram derramados sobre a cabeça de Davi, batido, triturado, ela derrama sobre a cabeça do sacerdote, sobre a cabeça do profeta ou sobre a cabeça do rei. E a palavra de Deus diz no Salmo 133 que Deus derrama deste mesmo óleo sobre a barba de Arão, sobre a veste, sobre as orlas das vestes, como orvalho sobre as nossas vidas. Então Deus está derramando das suas gotas de chuvas sobre as nossas vidas espirituais. E às vezes nós contemplamos de forma espiritual, como também temos condições de contemplarmos de forma espiritual. Podemos ver o Messias tipificado. 1 João 1,14, quando diz que Jesus é o Filho de Deus que tabernaculou com os homens. Então nós vemos que a festa do tabernáculo fala a respeito do Messias, que haveria de vir e tabernacular com os homens, conforme veio. A palavra de Deus diz em João 1,4, que Jesus se fez carne e habitou no meio dos homens,
E isso às vezes é loucura para a vida das outras pessoas, porque elas não conseguem entender como que um Deus tão grande poderia vir nesse planeta Terra, considerado lixo, e habitar com os homens. E habitando com os homens, ele foi crucificado, ressuscitou o terceiro dia, e hoje ele disse: eu não vos deixarei órfão, mas eu virei para vós de novo. E ele habita dentro do nosso coração, através do Espírito Santo de Deus. Em João 7, 37, 38, 9 diz, Jesus, quando foi naquela festa, no último dia da festa, conforme a pastora Fernanda aqui já disse, lá no começo, e diz, quem tiver sede, vinde a mim, porque correrão de dentro de vós rios de água, que fluirão para a vida eterna, se crerem em mim, assim como diz as Escrituras Sagradas. Se cremos em Deus, assim como diz as Escrituras Sagradas, flui o Espírito Santo dentro do nosso coração, dentro das nossas vidas, independente da nossa idade, independente da nossa experiência. A nossa vida não é uma vida monótona, vazia, sem sentido, mas pelo contrário, nós temos perspectiva de vida, nós vivemos em novidade de vida, todos os dias das nossas vidas. Mateus capítulo 21, versículo 8, 9 diz que da multidão alguns estendiam as suas capas ao chão, e outros espalhavam ramos no chão, e começavam a gritar, Hosanas a Deus, Hosanas ao Filho de Davi, que vem em nome do Senhor. Este é o profeta Jesus. Mas eu quero dizer que Jesus não é somente um profeta, ele é o Filho de Deus, ele é o Messias encarnado, ele é aquele que veio e se tornou carne e habitou no nosso meio e habita através do Espírito Santo no nosso coração, nas nossas vidas. Apocalipse 7, versículo 9 e 14 diz que aqueles que sobreviverem da grande tribulação, eles com as suas roupas brancas e folhas de palmeira nas mãos, vão se estender diante da presença do Cordeiro e glorificar o Cordeiro como aquele que está assentado no trono, como aquele que governa o planeta Terra, como aquele que governa a história da humanidade, e tudo está na palma das suas mãos. E para finalizar e passar para a pastora Fernanda, Levítico 23, de 33 a 43 diz que a celebração da festa dos tabernáculos é um estatuto perpétuo. A palavra tabernáculo significa cabana, abrigo temporário, tendas temporárias, construídas em ramos que representavam alguns tipos de pessoa. A primeira, os ramos e fruto das árvores formosas e frondosas representava a cidra, que era um fruto doce, que tem bom cheiro, representam aqueles que exalam o bom perfume de Cristo. Como exemplo, na palavra de Deus, nós temos José, ramos de palmeira e tamareira, que dão o seu fruto, mas não tem cheiro. Salgueiros de ribeiros, ou matos de ribeira, representam a mirta, aqueles que dão cheiro como a mirta, mas não tem cheiro e nem dá fruto nas suas vidas. Então, que nós venhamos fazer uma reflexão no nosso coração, na nossa vida, que tipo de cabana nós somos, que tipo de tenda nós somos, que tipo de, conforme diz a palavra de Deus, ramos nós somos. Nós somos o ramo da palmeira e tamareira, nós somos o ramo das árvores formosas ou frondosas, nós somos os ramos, que tipo de ramos
nós somos, porque a palavra de Deus ensina e tipifica que alguns têm o seu cheiro e não dão o seu fruto, e outras dizem que não tem cheiro e dão o seu fruto. Mas o que a palavra de Deus ensina é que cada um de nós temos que ter o bom perfume de Cristo. E o bom perfume, quem diz que nós temos, não somos nós. Em primeiro lugar, são os nossos familiares. E em segundo lugar, são aqueles que nos conhecem. E em terceiro lugar, são aqueles que não nos conhecem, mas têm uma opinião a respeito das nossas vidas. Eles é que vão poder dizer se realmente nós temos o bom perfume de Cristo. Exato. Então, tá vendo aí? Você é uma morada para Deus. Você tem deixado Jesus habitar no seu coração. Você tem deixado Deus governar a sua vida? Ou você tem governado a sua vida como você quer? Ou você acha que Deus é aquele que, não, eu creio em Deus, mas eu vivo da minha vida do jeito que eu quero, né? Mas não, Deus quer nos transformar. O desejo de Deus não é só nos abençoar. O desejo de Deus é nos transformar. Então, antes de Ele te abençoar, Ele deseja te transformar. Ele pode até te abençoar, porque Deus Ele quer nos abençoar também. Mas o desejo primeiro de Deus é nos transformar. Porque talvez tem bênçãos que ainda não aconteceu na nossa vida, pelo fato de nós não sermos transformados. Porque talvez tem bênçãos que, se nós recebemos, nós colocamos tudo a perder, porque vivemos uma vida desgovernada, do jeito como queremos. Então, deixa Deus transformar você, deixa Deus fazer morada em você, que você possa ser esse tabernáculo, que é frágil sim, que é vulnerável sim, mas o Deus perfeito ainda assim desejou habitar entre nós. Ainda que nós temos as nossas fraquezas, ainda que nós temos as nossas limitações, ainda que nós temos um monte de fragilidade, um monte de coisas que a gente fala, mas eu não mereço, né? Mas Ele ainda assim deseja habitar em nossas vidas. Ele ainda assim deseja transformar as nossas vidas. Então, a festa do tabernáculo significa isso, Deus habitando em nós. A gente saindo de um deserto, né? Saindo de uma vida infrutífera, de uma vida desgovernada, de uma vida sem Deus, de uma vida destruída, para viver uma nova vida em Cristo. Veja, a gente falou da Páscoa, a Páscoa tem todo o seu simbolismo, a gente falou do pães asmos, também tem todo o seu simbolismo. Todas as festas, né, judaicas apontam para Jesus. Todas as festas judaicas apontam para o Messias, né? O povo judeu ainda não acredita que Jesus é um profeta, mas ele não é o Messias, né? Mas Jesus veio para nos libertar do pecado, da escravidão do pecado, e nos dar vida e vida em abundância. Então, olha só, então todas essas festas apontam para Jesus. Essas festas eram comemoradas, era 7 dias de festa, né, pastor? Olha aí, tem gente que acha que Deus é aquele Deus faradão, né? Que não, não, 7 dias de festa. Pode festejar, pode celebrar. Lá no céu tem conversa boa e festa, tem festa. Né? E tem festa. Então, é para celebrar. A vida de Deus não é uma vida que você tem que ficar para baixo. A vida de Deus é uma vida de celebração. Só o fato de você acordar, respirar, poder andar, poder trabalhar, você tem que ser grato, você tem que celebrar a Deus todos os dias por essa oportunidade, porque nem todos têm essa oportunidade. E mais ainda, você tem que celebrar todos os dias, porque Deus habita em você, Deus está em você, Deus habita entre nós. Então, isso é o motivo de a gente celebrar mais ainda. Então, deixa Deus governar a sua vida. Deixa Deus fazer morada em você.
E na semana que vem nós vamos continuar falando sobre a festa do tabernáculo, mas nós vamos trazer aqui, né, pastor Almir, um outro livro. Fala aí, pastor Almir, qual é o livro? A Casa Favorita de Deus. A Casa Tome Favorita de Tenay. Deus. É o mesmo autor de Caçadores de Deus, né? O mesmo autor de Caçadores de Deus. Então, nós vamos falar sobre a casa favorita de Deus. Você sabe quem é a casa favorita de Deus? Então, a gente já deu uma pequena pincelada aqui, né, pastor Almir, sobre o tabernáculo. Então, na semana que vem, na terça-feira que vem, nós vamos falar sobre a casa favorita de Deus. E depois que a gente falar sobre isso, nós vamos continuar falando sobre as festas ainda. Ainda tem a festa do Pentecoste, tem outras festas ainda que nós vamos continuar a falar. Mas semana que vem, iremos abordar festa do tabernáculo, a casa favorita de Deus. E um outro aviso aqui, né, para você que nos assistiu até agora, está aqui nos acompanhando, nós vamos estar encerrando aqui essa live maravilhosa. Eu quero também já agradecer todos que participaram aqui com a gente, deixaram comentários, né? A pastora Sônia, minha mãe, ali a irmã Ruth, a Marcela que está lá no Chile nos assistindo. Deus abençoe sua vida, Marcela. O Douglas também nos assistiu aqui, né? Um monte de gente que está nos assistindo. A pastora Sônia fez uns comentários aqui também. Deixe seu comentário, comente aqui também. Curte aí a nossa live, compartilha aí com mais gente se essa live foi relevante para você. Pode ser relevante para outras pessoas também. Compartilha aí com seus amigos, com um monte de gente aí que você conhece. Vem compartilhar essa mensagem também. E só um aviso, a pastora Sônia até me mandou mensagem aqui. Não teremos SAF, tá? Na quinta-feira. Na quinta-feira não vamos ter SAF, né? Vamos ter um outro projeto aí, mas o pastor vai falar um pouco mais e na terça eu trago mais informações. Mas nessa quinta-feira a gente não vai ter SAF com a pastora Sônia, né? Sociedade Auxiliadora Feminina, né? Sociedade Auxiliadora Feminina, não vamos ter, tá? Então, que você venha nos acompanhar aqui toda terça-feira, Base Bíblica Podcast. Nos acompanhe toda terça-feira às 8h20. Você vem estar conosco. E se você pode participar dos cultos presenciais aqui com a gente, todo domingo, às 18h30, nós temos culto de celebração aqui na igreja, né? Não temos mais online, mas você pode vir celebrar com a gente nos cultos de celebração. Você que mora aqui em Jacareí ou mora perto de Jacareí, quer nos visitar, venha visitar a gente um dia aí, nos domingos, às 18h30, no culto de celebração. E no domingo também nós temos a escola de ministério de manhã. Se você aí gosta de acordar cedo, né, no domingo, gosta de acordar cedo, quer fazer alguma coisa, não, estou aqui dentro de casa, só assistindo TV, vem aqui para a escola de ministério, vem aprender um pouco da palavra de Deus com a gente. Nós estamos falando aqui sobre temperamento, como o nosso temperamento pode influenciar a nossa vida em todas as áreas, né? E se a gente não deixar ser transformado pelo Espírito Santo, como nós já falamos aqui, você vai ser governado pelo seu temperamento. Aí o seu temperamento é que vai te governar. Tem gente que é governada pelo temperamento. Aí ela não sabe porque a família está destruída, porque não consegue emprego, porque tem um temperamento explosivo, fala tudo que quer, fala tudo que pensa. Então, se você ainda não entendeu sobre temperamento, quer aprender um pouquinho sobre os 4 temperamentos, a gente vai falar aqui sobre os 4 temperamentos. Tem 2 que estão gravados, né? Sanguíneo, a gente tem 2 gravados aí no YouTube, procura aí, que é sobre o sanguíneo e sobre o colérico. Então, a gente está tendo aqui a escola de ministério, todo domingo. Nesses domingos aí, a gente falou sobre o sanguíneo, sobre o colérico, sobre o fleumático, sobre o melancólico. Se você não entende um pouco disso aí, vai aí na nossa página do YouTube, procura, e a gente vai estar falando um pouco sobre isso.
mas agora a gente só está tendo aulas presenciais, não estamos tendo mais aula online. Então, se você quer aprender um pouco com a gente, vem aqui nos domingos, às 9 horas, nós temos escola de ministério e contamos com a presença de todos vocês, amém? Então, que Deus abençoe sua vida, que você venha ser edificada cada dia mais pela palavra de Deus, amém? É o chamar, mais do que uma igreja, Uma família. uma família. Deus abençoe.